Se você quer saber como montar uma carteira no mercado estrangeiro com 1.000, 5.000 ou até mais de 10 mil dólares, eu vou te ensinar neste vídeo. E eu não vou te ensinar só qual é a melhor classe, eu vou te ensinar, na verdade, qual alocação você deveria, pelo menos, ter em consideração quando você olha para o mercado lá fora. E melhor, eu vou te trazer aqui um estudo mostrando quais foram as melhores janelas para investir e quais foram os melhores investimentos em cada uma delas, para que a gente consiga enxergar, finalmente, como que a gente poderia montar a melhor carteira, seja você com 1.000, 5.000 ou até 10 mil dólares. Então, vamos lá começar. Como eu já te falei, existe uma diferença muito grande de investir no mercado norte-americano. Só para você ter ideia, essa barrinha roxa aqui é o próprio Ibovespa, né, o IBRX, né, que na verdade é um indicador lá fora, e esta outra aqui em cima é o S&P 500, que com certeza você já conhece. Só para você verificar, né, lá de 2019 praticamente para cá, o nosso combalido Ibov subiu aqui 18,42%, ao passo que quando você olha para o S&P, você vê uma alta de quase aqui 89%. Só para a gente ter mais ou menos uma ideia, né, vamos fazer algumas contas, né? Vamos lá, você pega de 2019 para 2020, 20 para 21, 22, 23, 24, ou seja, estamos falando aqui de 5 anos praticamente, tá? Nesse ponto, o que a gente pode considerar? Vamos pegar, por exemplo, esses, 19% dividido por esses 5 anos. Eu estou falando de uma rentabilidade anual de 3,8%. Agora, se eu pegar os 89, mais uma vez, dividido por esses 5, eu estou falando de uma rentabilidade anual, claro, considerando que você invista passivamente em cada um desses índices, seria de 17,8%, quase aqui seus 18%, muito diferente daqueles praticamente 4% do nosso Ibovespa. Nesse ponto, portanto, o que você consegue enxergar de imediato? Tá, investir no Brasil talvez não seja a minha única solução. Parece que existe no mercado lá de fora uma potencialidade muito maior do que existe aqui. E por que eu não poderia montar uma carteira lá fora? E para que você comece ali a dar os primeiros passos, eu vou deixar aqui embaixo o link para você abrir a conta demo na Xstation. Lá você consegue fazer a análise de estoques, REITs, ETFs e outras tantas coisas. E é uma plataforma que eu estou utilizando e também depois eu vou te mostrar aqui um pouco da funcionalidade dela, tá bom? Para a gente, então, continuar, olha só, eu trouxe para vocês outro indicador interessante, que é o próprio dólar. André, por que você trouxe o dólar aqui para gente, sendo que se eu colocar meu dinheiro lá fora, eu já vou estar dolarizado? Opa, aqui que existe uma conta que você precisa fazer. Vamos imaginar que você tenha sido um investidor que olhou para todo esse burburinho que está acontecendo aqui no Brasil e decidiu então retirar o seu dinheiro daqui. E você comprou mais ou menos aqui, nessa época em que o dólar estava mais ou menos seus 4,90. Legal, você comprou o dólar a 4,90. O que acontece? O dólar ele disparou para 5,80, ou seja, você ganhou nessa diferença aqui dos seus 5,80, você ganhou 90 centavos de dólar. Só isso aqui já traz um retorno interessante para você. E aí imagina que você consegue ainda aqueles, por exemplo, 17,8% que o S&P deu. Você entende comigo que você vai ter o aumento do dólar, desses 90 centavos de dólar, e você ainda tem esta valorização, ou seja, quando você conjuga tanto a oscilação do dólar quanto também a valorização dos indicadores que você eventualmente for investir, você tem esse duplo benefício. Claro, se o dólar ele desvalorizar e o índice também cair, você também perde nas duas pontas, mas historicamente é fato que o dólar ele sempre se valorizou em relação ao real, e eu quero acreditar que essa será a tendência que deve sim continuar, tá bom? Aqui ainda eu trouxe para vocês, e eu gosto muito desse gráfico, que ele mostra para a gente aqui em diversos anos. Só para você ter ideia, eu estou falando de praticamente 100 anos de bolsa aqui. Esta linha aqui embaixo, tá bom? É a divisão entre o retorno zero, tá bom? E o retorno de 10% positivo e 10% negativo. E, consequentemente, para cá são mais anos positivos e para cá mais anos negativos. O que eu quero que você veja? Eu vou fazer essa linha de novo só para a gente não perder. Olha só a quantidade de anos que nós tivemos positivos em relação aos anos que nós tivemos negativos. Se você olhar para os drawdowns máximos, né, ou seja, as quedas que nós tivemos, lá em 1931 a queda ficou entre menos 40 e menos 50. Em 2008, que foi ali a bolha, vamos dizer assim, de
vamos dizer assim, grande parte do capitalismo foi colocado em xeque naquela oportunidade, nós tivemos uma queda que ficou entre 30 e menos 40 neste determinado momento. Entretanto, eu não vou falar só da parte negativa. Você teve alguns tantos anos em que a bolsa ela subiu aqui na casa dos seus 40 a 50% e aqui do lado 50 a 60%. Sendo que em boa parte do tempo a bolsa fica aqui, ó, girando nessa casa dos seus 10 até 30% de ganho. E perceba, eles colocam aqui o número de dias, e é isso que eu queria que vocês enxergassem, né, Ana? Olha só, até 10% negativo, foram 30 anos. Olhando agora para os 10% positivo, opa, 46. Para 10 a 20% positivos, 40 anos foram assim. 17 anos foram negativos. De 20 a 30, sempre o correspondente. 25 anos foram desta maneira e apenas 6 foram assim. Aí, mais uma vez, o crescimento aqui, ó, de 30 a 40%. Foram 17 anos lá fora e aqui apenas 2. E aí você olha para os outros aqui, ficaram 5 cada um e só teve 1 lá fora. Esse gráfico, para mim, ele já ilustra de forma extremamente clara que investir na maior economia que nós temos no mundo é sim uma forma sustentável de você obter ganhos. Mas eu não estou te dizendo que você não passará por alguns apuros. Como nós vimos aqui, houve quedas de 40%, 50% no índice. Houve ações, inclusive, que caíram ali mais de 90% em determinados momentos. Só que, fazendo boas escolhas, claro, você consegue se safar um pouco aqui dessas pimentinhas que com certeza não serão parte da sua carteira, porque você com certeza é um investidor de mais bom senso e gosta de ativos com muito mais segurança, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, e esse gráfico é muito legal. Se o Buffett tivesse investido, por exemplo, lá em 1988, tá? No S&P, ele teria aqui aproximadamente 20 bi de dólares. Considerando a Berkshire, ele tem aqui mais de 100 bilhões de dólares. O que isso aqui mostra pra gente? Esse gráfico aqui é até 2019, tá? Não estou considerando um período maior. Mas só essa boca aqui, de brincadeira aqui, eu tô falando de 80 bilhões de dólares, é uma boca de jacaré gigantesca que você pode fazer. Mas, André, você não me falou que eu vou investir no S&P? Não, eu não te falei nada disso. O que eu te falei é que aqui no canal eu vou te mostrar ferramentas para você conseguir sim trazer retornos superiores ao S&P. Claro, você tem que entender que muito da bolsa norte-americana hoje em dia está pautada nas grandes empresas de tecnologia. Só que existem outros ativos como até mesmo de energia elétrica, que recentemente subiram mais de 100%, 200% em período menor do que 12 meses. E para fazer essa análise, você tem que se inscrever aqui no canal e conhecer a Existation, que é a plataforma que eu estou utilizando aqui embaixo. Claro, você tem a sua conta demo para você abrir aqui, tá bom? Vamos dar sequência. E aqui é o segundo gráfico mais interessante de todos, porque o próximo slide que eu vou mostrar para vocês é a chave de todo o castelo. É aqui que você vai encontrar o ouro. Entretanto, eu trouxe esse gráfico só para você enxergar como que você deve enxergar um pouco dos setores. Olha só como que funciona, né? Lá em 2013, vamos pegar alguns indicadores só para a gente enxergar. Ó, financials, ou seja, estamos falando aqui de bancos no geral. Em 2013, ela performou aqui em 33,85%. Em 2014, performou 14%. Em 2015, menos 0,55%, ou seja, foi uma queda pequena. Em 2016, recuperou bem com 24,8%, depois 19%, depois menos 13%. Lembra que eu te falei, ó, vão haver quedas. Entretanto, talvez você não esteja aqui em energia com menos 20%, tá? Então, você tem que enxergar onde que você tem que colocar o seu dinheiro e eu já vou te explicar melhor como você poderia fazer isso. Ano seguinte, 31,57%, outro ano aqui, menos 2%, 35%, menos 12% e até 2023, que foi quando eu consegui puxar, menos 5,3%. O que esse gráfico aqui mostra pra gente? E aí eu acho que é interessante de você olhar isso aqui de duas maneiras e eu já vou fazer a segunda com você. Tô ainda na primeira. Vamos lá. Eu tô te mostrando que independentemente do setor, você vai passar por anos em que você vai ter boas altas e você vai ter anos que sim, você vai ter quedas. Entretanto, o que eu quero que você analise nisso daqui é muito mais que não existe um único setor que vá trazer o melhor retorno para você. Só para você ter uma ideia, olha isso. Se você investiu nos anos aqui de 2018 a 2020 no setor de energia, você perdeu aqui
19, quase 20%, 9,27 e 33. Já nos anos seguintes, olha só, 2021 e 2022, você ganhou 56, depois você ganhou 62. Será que compensou aquela queda que você teve? Em parte sim, só que você tem que entender que a sua carteira não deve ter uma única classe, deve ter mais classes. E além disso, olha só, em cada um desses anos, você teve uma diferente classe setorial que conseguiu se beneficiar. Por exemplo, consumo discricionário, real estate, né, que seria, entre aspas, aqui um comparativo com nossos fundos imobiliários, ou healthcare, que seria a parte de saúde, energia, tecnologia da informação, mais uma vez, saúde, tecnologia da informação, e aqui a gente coloca muito as big techs, consumo discricionário, 2020 foi a época lá que o pessoal mais comprou coisas que, vamos dizer assim, são discricionárias, em que você coloca roupa, algumas coisas para casa, etc, etc, que entram aqui. Depois você teve essa parte de energia e, mais uma vez, tecnologia da informação. André, por que você me falou que esse é o segundo melhor gráfico? Porque aqui eu te mostro apenas do S&P. Agora eu quero te mostrar o melhor gráfico de todos. E se esse próximo gráfico for bom para você, deixa aqui uma inscrição, porque isso me ajuda demais. E também considere aqui conhecer a Xstation, que é uma baita de uma plataforma para você conhecer ativos no exterior. Então, vamos lá ao melhor gráfico de todos. O que eu quero te mostrar? Primeira coisa, isso daqui vai mostrar todas as classes de ativos. Eu não estou pegando uma única coisa, ou seja, eu não estou pegando apenas estoques e identificando qual foi o segmento que melhor performou. Na verdade, aqui eu estou te mostrando quais foram as maiores classes, vamos dizer assim, de ativos financeiros para você investir que melhor performaram. Olha só. Eu vou pegar esse branquinho, porque ele já está mais ou menos grifado aqui para vocês, que é o Asset Allocation, ou seja, é a escolha de ações individuais. Nesse caso, você teve uma performance de menos 25, no outro ano você teve 25, 13, menos 7, 12, 15%, 5%, menos 2, 8%, 14,6, 5,8, 19,5 e assim sucessivamente você teve aqui até 6,1 e depois 12,4 que está aqui embaixo, tá bom? Por que eu estou te mostrando essa parte aqui que eu acho que vai fazer muito sentido para você? Porque assim, você fazer a escolha de algumas ações individualmente pode fazer com que você se destaque eventualmente num ano que rendeu ali 14, 15%. Sim, você pode se beneficiar muito. Entretanto, você pode também ter um revés. E para você não ter essa dor de cabeça, não ter esse revés na sua carteira, esse dado negativo, eu quero que você perceba, historicamente, quais foram os ativos que melhor performaram, ou seja, que mostraram maior resiliência. E aqui eu aposto que você vai se surpreender, porque eu confesso que me surpreendi bastante. Olha lá, quando você olha para os principais anos, vamos lá, 2008, você vai ver a taxa de renda fixa foi uma. EM, Equities, seria Emerging Markets, ou seja, mercados emergentes, correspondeu aqui a um ganho de 79%. E depois você teve 2010, 11 e 12 com REITs, ou seja, fundos imobiliários. Depois 14 e 15 com REITs. Depois 2021 com REITs. Percebe que existe aqui uma grande chance de os REITs trazerem um retorno legal para você? E quando ele não está performando tão bem, olha só, ele ainda tá aqui, você pode ver nos outros anos. Vamos achar em 2010, também tá aqui no começo, vamos ver 2013. REITs 2%. Vamos olhar 2016, REITs 8,6%. 2017, 8,7%. REITs, aí caiu aqui um pouquinho, menos 4% em 2018. 2019 recuperou bem com 28%. E REITs, normalmente, esse ano não foi bem. 2020 caiu pra caramba, mas também foi uma devolução de laje corporativa que não tinha jeito, né? Depois, REIT foi mal aqui, 24, não estou falando que não vão haver anos ruins. Depois, 8 e depois 23. Só para você ter uma margem mais ou menos, aqui ele ainda traz para a gente qual que seria o volume. E aí, no geral, os REITs, eles são o tipo de classe que melhor performou em todo esse tempo. Seguido depois ali de Small Caps, Emerging Markets, Commodities, e aí você tem outras tantas, como Large Caps, High Yield, Asset Allocation, Renda Fixa, e por último aqui, eu quero que você veja cash, ou seja, ter dinheiro ou renda fixa, historicamente foi o que menos rendeu, pelo menos nessa janela de 2008 até 2022, que foi quando eu peguei esse estudo. André, o que você quer dizer com esse estudo aqui, que eu acho que agora eu estou começando a entender mais ou menos para onde essa conversa está indo? Você está querendo me dizer que ter uma carteira que tenha ativos de
dividendos, ou seja, uma empresa que seria um REIT ali, que vai te pagar aquele rendimento mensal, semestral, ou até mesmo trimestral, seria interessante? Sim. André, ter small caps também, você me mostrou que teve um retorno interessante. Depois do REITs veio ali o indicador de small caps como um dos melhores retornos. É interessante? Sim, também é interessante. Mas eu devo apenas focar nesses? Não. Tenha cuidado, porque focar em um único tipo pode trazer aquela volatilidade muito grande. De vez em quando, ter large caps, ou seja, grandes companhias na sua carteira, pode, em grande medida, reduzir essa oscilação, se você assim preferir. Só que eu quero ainda trazer um outro dado para você. Se você falou, André, não concordo com você. Para mim, apenas as estoques são ativos que importam. Tá, vamos lá. Vou te mostrar um dado interessante. Desde 1999, eles pegaram o NAREITs, que seria, vamos dizer assim, o indicador dos REITs, e trouxe aqui o retorno total, e trouxe aqui o retorno total do S&P 500 desde 1999 até o ano de 2022, que mais uma vez foi quando eu consegui pegar todos esses dados. Olha só a diferença. Os REITs renderam alguma coisa muito próxima aqui aos seus 950% desde 1999. Então, 950% em relação a mais ou menos os REITs aqui, que renderam mais ou menos uns 320%. André, é essa a diferença mesmo? Olha, esse estudo ele mostra que sim, os REITs eles têm esse grande exponencial de crescimento e você pode sim conseguir. Entretanto, eu também tive acesso a um outro estudo que mostrou o seguinte: o S&P ele em grande parte ele foi puxado por algumas principais empresas, a gente chama de as 7 magníficas, que seriam as principais de tecnologia. E algumas outras que não são tão fortes assim, como banco, algumas até industriais que não foram tão bem, puxaram o índice para baixo. Neste caso, se você tivesse colocado, por exemplo, nesse gráfico aqui uma Nvidia ia estar aqui em cima, a Apple ia estar aqui em cima. Sim, fazer o stock picking é uma boa escolha na medida que você sabe como alocar esse capital. Entretanto, se você preferir ter uma renda passiva muito mais tranquila e ter menos oscilações na sua carteira, me parece que os REITs eles seriam algo interessante para compor o seu portfólio. E eu te falei que eu ia mostrar para você uma das tantas formas que você pode alocar o seu capital lá no exterior. Aqui eu montei mais ou menos como seria algo razoavelmente ideal, tá bom? Por que eu coloco o ideal? Porque neste caso aqui, os REITs, você sim pode fazer a escolha de alguns REITs individualmente que pode te trazer um retorno muito legal. Por que eu coloco apenas 25%? Porque na parte das estoques eu ainda vou fazer uma outra divisão, ou seja, esse 50% eu ainda vou dividir em outras 3 partes. Então fica comigo porque tem coisa ainda para você entender nesse vídeo. Ó, os REITs, ele seria aqui basicamente a minha parte em que eu ia ter aquele crescimento constante na minha renda passiva e eu sempre ia reportando aqui os rendimentos dentro dos próprios REITs. A renda fixa, por outro lado, me daria uma certa segurança e neste grau de, vamos dizer assim, juros que nós temos no mercado norte-americano, você poderia aproveitar um pré-fixado, que basicamente os títulos de longo prazo lá são só pré-fixados, você consegue ter uma boa exposição em renda fixa dolarizada e por isso 25% também poderia compor bem. Ah, André, mas eu não gosto de renda fixa, eu posso ter 50% em estoques, 50% em REITs? Não tem problema. Ah, André, eu sou um pouco mais medroso. Eu posso ter 50% em renda fixa e 25% em estoques, 25% em REIT? Também não tem problema. O que eu quero mostrar aqui para você é como eu faria, por exemplo, uma alocação lá no mercado. E aqui você pode ter certeza. A alocação, seja se você tiver $1.000, se você tiver $5.000, ou se você tiver o famoso 10K, os $10.000, não importa o tamanho que você tem de dinheiro. O que importa é enxergar como que a alocação estrutural pode ser feita dentro do seu portfólio. Nesse caso, 25% em REITs, 25% em renda fixa e 50% em estoques. André, você falou que você tem uma divisão na estoques, ou seja, uma parte aqui das estoques ficaria para um determinado item, outra parte ficaria para um determinado item. A gente poderia colocar então como item 1, item 2 e item 3 dentro das estoques. Então, olha só, eu separo dentro das estoques da seguinte maneira. Eu coloco 30% em growth. O que seria uma empresa growth, né? Uma empresa de crescimento? Normalmente eu vou colocar aqui alguma empresa tech. Então eu posso escolher uma large cap como uma Nvidia, eu posso escolher uma Microsoft, eu posso
escolher uma Taiwan Semiconductors aqui, não tem problema, você pode colocar essa aqui dentro, mas num percentual de 30%. Por que eu reservo 15% para small caps? Porque as small caps, elas têm o potencial de aumentar muito o seu patrimônio, a depender, claro, do tamanho que você imaginar que essa posição possa ter na sua carteira. Então, por exemplo, eu quero ter 10% de small cap. Você acha que ela vai conseguir virar 20%, 30%? Sim, não é nada tão estranho no mercado norte-americano, afinal de contas, lá você tem muitas empresas que são pequenas em relação à capitalização e que depois conseguem ficar muito grandes, e isso é totalmente normal. Além disso, eu colocaria 55% de empresas, de estoques aqui de dividendos. Por quê? Porque dentro da minha composição de carteira, eu quero o seguinte, aqueles 25% dos REITs, eles vão me trazer dividendos. Se eu tenho 55% aqui dos dividendos, então mais ou menos ali, mais ou menos uns 27,5% da minha carteira de stocks, ela também me traria dividendo. Ou seja, só aqui eu tenho pelo menos 50% da minha carteira me trazendo dividendos, mais outros 25% da carteira que vai estar lá em renda fixa. Ou seja, boa parte do meu patrimônio, neste caso aqui, está protegido em ativos que vão sempre abastecer o meu caixa. E eu estou seguindo aqui a filosofia do Buffett e de alguns outros tantos especialistas de mercado, que eles falam o seguinte, olha, não importa se você vai ter uma ou duas quedas na sua carteira. Se nesse meio tempo os fundamentos eles forem mantidos e você, com os dividendos recebidos, conseguir abastecer o seu caixa, você está na direção certa, porque o mercado ele vai oscilar sempre muito para cima ou muito para baixo. E nesses momentos de baixa, como nós estamos hoje, seria então o momento ideal de você aproveitar o caixa que você guardou e conseguir fazer uma aplicação assertiva em algum dos ativos. E claro, pense sempre em rebalancear a sua carteira, porque de vez em quando um pouco mais de renda fixa vai estar sendo atrativa, um pouco mais dos REITs estão sendo atrativos, ou até mesmo das stocks. E só para você ter uma ideia, eu vou deixar aqui também, é o primeiro link, que tem uma landing page. Lá você vai conhecer alguns ativos que pagam mais de 10% de dividendo em dólar. E aí eu deixei esse vídeo privado só para quem realmente quer conhecer o tema. Então conheça aqui embaixo, faça seu cadastro e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!